Buenas, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rafael Microlins Guarulhos aqui mais uma vez, tá bom? Hoje a gente vai estar aí com o tema de porte empresarial, é um tema aí muito interessante hoje em dia, já que muita gente quer ter a própria empresa, né? Algumas pessoas às vezes até já têm a própria empresa, mas quer sair da informalidade, né? Trabalha ali de maneira informal e quer sair disso, né? Para uma coisa mais formal, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, sem ficar enrolando muito, vamos dando início aqui, tá bom? Mas para que serve o porte de uma empresa, né? Por que uma empresa precisa ser classificada de uma determinada maneira, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a arrecadação de tributos, né? Porque se a gente não tivesse uma classificação das empresas, poderia aí acabar sendo cobrado os impostos de uma maneira errada, né? Cobrando mais de uma empresa menor, cobrando menos de uma empresa maior, né? Então as empresas sendo aí classificadas, né, de porte empresarial aí, elas podem aí arrecadar seus tributos da maneira correta, tá bom? Então a gente tem sempre que estar de olho nisso daí também. Emissão de nota fiscal, né? Para você emitir nota fiscal, você tem que ser uma empresa aí devidamente regularizada, né, pelos órgãos governamentais, né? Então é muito importante aí também, né? E receber vários benefícios aí. Então, de acordo com o porte da empresa, ela recebe aí benefícios diferentes, tá? Do governo, de vários pontos do governo, digamos assim, né? Às vezes municipal, às vezes estadual, às vezes federal, tá? Então a gente tem todas essas questões aí, tá? Então é para isso que serve a atribuição das empresas a um determinado porte aí também, e para que consigamos administrar melhor nossa própria empresa quando temos uma empresa, para a gente acabar aí não abrindo uma empresa de uma determinada maneira, e aí a gente acaba não conseguindo manter ela porque ela tinha que ser de um outro porte ali ou algo do tipo, tá bom? Então muito importante aí ter esse entendimento, tá bom? E o que determina o porte de uma empresa? O faturamento anual, né, que é o quanto ela ganha por ano, tá? Isso é feito sobre o faturamento bruto, tá, pessoal? Não é sobre o faturamento líquido. Professor, qual a diferença do faturamento bruto e do líquido? Tá? O faturamento bruto é todo o dinheiro que a empresa ganha, tá? E o faturamento líquido é aquele dinheiro que sobra depois que ela paga as próprias contas, tá? E o porte é determinado pelo dinheiro que ela ganha no faturamento bruto, tá bom? Então estejam atentos a isso daí, beleza? E quantidade de funcionários também determina aí o porte de uma empresa, tá bom? Então a gente tem que ter sempre aí um controle da quantidade de funcionários também para saber o porte de uma determinada empresa, tá bom? Então estejam aí sempre atentos a isso também, tá bom? E vamos aqui já começar a falar de todos os portes empresariais, tá? Então, primeiramente, a gente tem um microempreendedor individual, né, que ele é conhecido aí pela sigla MEI, tá bom? Então, o microempreendedor individual, ele tem que seguir algumas regras para se encaixar nessa categoria, tá? Então, primeiramente, a empresa tem que ter apenas um sócio, né, ou seja, um único dono, tá? Não pode ser dividido aí entre mais de uma pessoa, beleza? Tem que ser um único dono sempre, tá? Faturamento anual de até 81 mil reais, tá? Então essa empresa ela não pode ganhar mais do que 81 mil reais por ano para conseguir se encaixar nessa categoria, tá bom? Pode ter apenas um funcionário, tá? Então ele tem que ficar atento a isso também, tá bom? Não pode ter mais de um funcionário aí, e ele pode aí se enquadrar no Simples Nacional, tá? Na verdade, o próprio governo, na maioria das situações,
ele automaticamente adiciona todos os microempreendedores individuais no Simples Nacional. São alguns bem poucos e casos bem específicos, tá, galerinha, que não são adicionados automaticamente ao Simples Nacional. Tá bom? O Simples Nacional foi criado em 2006, tá, galerinha, pelo governo para atender microempreendedores individuais, tá? Microempresas e também aí empresas de pequeno porte, tá? Então é algo aí que foi feito pelo governo para ajudar essas empresas menores, tá? De algumas maneiras, tá? Então ele reduz a burocracia de muitos serviços governamentais que essas empresas utilizam, né? Então é muito burocrático você abrir uma empresa, tá? Se você se encaixar no Simples Nacional, essa burocracia diminui, tá? Assim como burocracia para várias outras coisas aí que você pode vir a precisar depois que a sua empresa já estiver funcionando, tá? Reduz custos de muitas coisas, né? Então, como ele reduz a burocracia, você vai ter menos gastos aí para abrir sua empresa também, tá? Então, você pode aí tá passando por essa questão da redução de gastos também, tá? E empresas pagam muitos impostos diferentes, né? Às vezes a gente aí, como não dono de empresa, a gente não sabe a quantidade de impostos diferentes que uma empresa paga, tá? Mas uma empresa paga diversos impostos diferentes e no Simples Nacional isso é unificado, tá? Então é chamado aí de DAS, tá bom? E é um recolhimento único, então você vai pagar ali um único imposto, digamos assim. O próprio governo divide ali da maneira necessária esse imposto para todos os impostos que você teria que pagar, tá bom? Então você acaba pagando ali um só e consegue aí tá fazendo o pagamento de todos os impostos em um só, beleza? Deixa eu ver o que mais que tem o Simples Nacional, tá? Simplificação de declarações. Então, a empresa tem que fazer imposto de renda e várias outras coisas, né? E isso também é simplificado para deixar aí mais fácil para os microempreendedores, microempresas e empresas pequenas, tá? Então estejam aí sempre atentos a isso, tá? E tem algumas outras facilidades aí que você consegue também, caso você esteja encaixado no Simples Nacional, tá bom? Então estejam aí sempre de olho, tá bom? Aí a gente pensa às vezes até que microempreendedor individual deve ter poucos no Brasil, né? Pior que não, tá, galerinha? Porque em 2020 a gente tinha aproximadamente 3,36 milhões de empresas abertas, tá? E desses 3,36 milhões, 2,66 milhões eram microempreendedores individuais, tá? Então, a grande maioria das nossas empresas aí no Brasil são microempreendedores individuais, tá? E a gente, às vezes parece que não, mas a gente conhece muitos deles, né? Aquele nosso mercadinho do bairro, né? Às vezes uma padaria menor ali que tem só um funcionário ali, às vezes é o próprio dono que trabalha, né? Lembrando que o microempreendedor individual ele pode ter apenas um funcionário, né? Então pode ser, por exemplo, aí o próprio dono que trabalha lá e mais um funcionário, mas a gente conhece vários, né? Muita coisa hoje em dia exige que tenhamos empresa aberta, tá? Até, por exemplo, aquele seu vizinho que tem um caminhão, né? O caminhão é próprio dele, não é de nenhuma empresa, e ele presta serviços para outras empresas. Ele pode ser um microempreendedor individual, caso a empresa que ele trabalha lá com o caminhão dele exija que ele tenha empresa aberta, tá? Então, às vezes a gente conhece muitos, né? E acha que nem imagina, na verdade, né, que ele é um microempreendedor individual, tá? Então é a categoria de empresa que mais existe no nosso país atualmente, tá bom? Então a gente sempre tá convivendo com algum microempreendedor aí, tá? Sempre apoiem os microempreendedores, tá? Porque toda empresa grande um dia começou assim, tá? E eles são o que movimenta
a maior parte do nosso Brasil hoje em dia em questão de ser empresa, tá? Então estejam aí sempre apoiando essa galera, tá bom? Vamos aqui para a próxima categoria de empresa, microempresa, né? Então, depois do microempreendedor, a gente tem a microempresa, tá? A microempresa, galerinha, ela tem aí a possibilidade de aderir ao Simples Nacional, porém ela tem que estar dentro de algumas regras, beleza? Então, sempre estejam atentos aí, tá? A essas regras para que vocês consigam aí entender como uma microempresa pode entrar ou não. Beleza? O faturamento anual não pode passar de 360 mil reais por ano, tá? Então, em um ano essa empresa pode ganhar no máximo esse valor aí, beleza? E ela tem um limite de 19 funcionários, né? Então pode ter aí caraca, fugiu da mente, desculpa a palavra, pô, eu esqueci a palavra. Pode ter aí de um funcionário até 19 funcionários, tá? Para aderir a essa categoria, beleza? Eu ainda vou explicar direitinho como é que é feito aí essa questão da quantidade de funcionários e de faturamento, porque cada órgão do governo olha um número diferente. Tá? Então, não são todos os órgãos governamentais que olham o valor, não são todos os órgãos governamentais que olham a quantidade de funcionários. Tá? Então, cada órgão do governo olha aí algo diferente. Tá? Então, bora lá, galera. Em alguns números aí sobre microempresa, tá? Porque elas também estão em grande quantidade. Tá? Então, as microempresas, lá em 2009, a gente tinha um número aí de 2,65 milhões de microempresas. Tá? Em 2017, a gente estava com 4,14 milhões de microempresas e devemos atingir aí 4,66 milhões no ano que vem. Tá? Então, está crescendo aí também a quantidade de microempresas, né? Às vezes, muitos microempreendedores individuais aumentam o tamanho da própria empresa, né, deixam de se enquadrar como MEI, né, e acabam virando em microempresa também, tá bom? Então a gente tem aí sempre que estar atento a isso também, tá bom? Quando a gente fala de ter a própria empresa, né, já que eu sei que muitos de vocês querem aí ter algum segmento próprio, né? Não quer aí trabalhar para os outros, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso também, para não sair de uma categoria para outra e não ficar sabendo, porque isso pode gerar problemas para a gente aí futuramente. Tá bom? Microempresa não tem limite de sócios, digamos assim, né? Então, um microempreendedor individual, a empresa tem que ter apenas um dono, né? Já a microempresa não, você pode ter aí um sócio, 2 sócios aí para estar contigo nessa empreitada. Beleza? Então, sempre atentos a isso também, tá bom? Vamos aqui à próxima categoria, empresa de pequeno porte, a EPP, tá? Ela também pode aderir ao Simples Nacional, seguindo algumas regras aí impostas pelo governo, tá bom? O faturamento anual dela não pode passar de 4,8 milhões de reais, tá? Então, é o limite aí que ela pode ganhar por ano para ser classificada nessa categoria. E tem um limite aí de até 99 funcionários para atividades comerciais, tá, galera? Então, atividades aí como, por exemplo, o mercado, tá? Uma escola ou algo do tipo, o limite é 99 funcionários, tá bom? Se for indústria, né? Então, uma empresa que fabrica algo, aí os números são diferentes, tá? Vou passar uma tabelinha aí para vocês daqui a pouco com as quantidades de funcionários aí nas diferentes atividades, tanto comercial quanto indústria, tá? Então estejam aí acompanhando também, tá bom? Então empresas de pequeno porte aí também dominam, tá, galerinha? Estão em grande número aí no nosso país. Tá? Então, por exemplo, aí 2010 a Receita Federal falou que a gente tinha 800 mil empresas de pequeno porte, tá? Em 2017 a gente chegou em
13 milhões de empresas de pequeno porte, e tem aí a estimativa que ano que vem a gente chegue aí no 1,39 milhões de empresas de pequeno porte, tá? Então a gente tem aí sempre que estar atento a isso também, porque mudou de porte, mudou aí muitas coisas, tá? Então toda empresa, quando ela muda de porte, vários documentos e várias outras coisas aí que devem ser alteradas para que consigamos aí dar continuidade às nossas tarefas, tá bom? Então estejam aí sempre de olho nisso também, tá bom? Tem mais empresas além do pequeno porte? Sempre tem, tá? São as empresas sem enquadramento, tá? Então sim, existem empresas que não se encaixam em nenhuma dessas categorias que eu passei, tá? Isso é avaliado sempre aí pelo governo, tá? Então, por exemplo, um microempreendedor individual, ele tem que ser ali uma pessoa que é dono daquela empresa, né? Uma empresa sem enquadramento, por exemplo, é quando tem outra empresa que é dona dela, né? Então a gente tem aí vários exemplos pelo mundo, né? Se vocês olharem lá, por exemplo, na latinha da Fanta, no cantinho é escrito Coca-Cola, né? Então a Fanta, quem é dono dela é outra empresa, que é a Coca-Cola, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, a Marvel, né? Que faz aí os nossos filmes de heróis aí que muitos de vocês gostam. Quem é dona da empresa Marvel é a empresa Disney, tá? Então a gente tem vários tipos de exemplos aí pelo mundo, tá? De empresas que são donas de outra empresa, tá? Então a gente sempre tem que estar atento a isso, tá? E não só a questão de ser uma empresa que é outra empresa que é dona dela, mas também várias outras questões aí de ambientais, de acordo com o que aquela empresa faz, né? Questões aí de quantidade de funcionários, de acordo com o que aquela empresa faz, e assim por diante, tá, galera? Então tem vários fatores aí que faz uma empresa não se enquadrar em nenhuma dessas categorias que ficou para trás, tá? E não necessariamente ela é uma empresa de grande porte ou ela é empresa de médio porte, tá? Porque aqui a gente falou das menores até o momento, né? E quando ela é uma empresa pequena, não se encaixa nenhum desses, empresa sem enquadramento, tá? A mesma coisa vale para empresa média e grande. Se ela não se encaixar nas categorias necessárias, ela se torna uma empresa sem enquadramento, tá? E aí as questões, por exemplo, um microempreendedor ele paga uma quantidade determinada de imposto, já uma empresa de pequeno porte paga mais imposto do que o microempreendedor individual, e é tudo classificado de acordo com o tamanho da empresa, né? Uma empresa que ela não tem enquadramento, o governo mede as questões de impostos aí de uma maneira diferente, tá? Baseado aí em valores que a empresa ganha, em quantidades de funcionários, para conseguir chegar em um valor de imposto que aquela empresa tem que pagar, né? Chegar em benefícios que aquela empresa pode ter baseado ali nas questões em que seja necessário, tá? Então vamos prosseguindo aqui que tem mais coisa para a gente falar, tá? Então bora aqui as classificações aqui, né? Bora aqui. Então vamos lá, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então serve aí muito para empresas que tratam de questões de alimento, né? De produtos de limpeza e mais algumas outras coisas aí, tá? Então a Anvisa classifica as empresas, galerinha, por faturamento anual, tá? Então quanto que essa empresa ganha por ano, tá? Então vamos lá, uma microempresa tem que ganhar 360 mil ou menos, né? Uma empresa de pequeno porte 4,8 milhões ou menos, tá? Desde que seja mais do que o 360 mil da microempresa, tá? E aí as empresas de médio e grande porte aí, elas são classificadas por alguns grupos, tá, galera? Então médio porte,
que ganha menos de 6 milhões, ela fica no grupo 4, tá? Enquanto que o médio porte, que ganha entre 6 e 20 milhões, ela fica no grupo 3, tá? Para que isso serve? Questões burocráticas e de imposto do governo, tá? Então, cada grupo ali, o cálculo é feito com números diferentes, tá? E de maneiras aí diferentes também, né? Porcentagens diferentes e tudo mais, beleza? Então, cada grupo ali é baseado nisso daí, tá bom? O grupo 2 ali, já é empresa de grande porte, tá? Tem que ganhar aí entre 20 milhões e 50 milhões por ano, tá? Lembrando que tudo isso é feito em cima do faturamento bruto, tá? Então é tudo aquilo que a empresa ganha. Obviamente que a empresa não fica com tudo que ela ganha, ela paga contas, né? Mas aí já cai no faturamento líquido e a Anvisa vai no faturamento bruto, tá? Que é tudo que a empresa ganhou, não importa se ela gastou esse dinheiro para contas ou para que foi. Se ela ganhou esse dinheiro, a Anvisa está contando aqui, beleza? E o grupo 1, que também são empresas de grande porte, que aí já ganham acima de 50 milhões por ano, tá? Então, cada categoria dessa daí, tá? Microempresa, empresa de pequeno porte e os grupos ali das empresas de médio e grande porte, tá? Para que seja feito o cálculo aí de impostos e tudo mais, tá? A Anvisa também classifica as empresas nessas categorias em outras questões, né? Porque empresas, por exemplo, que fabricam produtos de limpeza, né? Elas vão aí gerar lixo biológico de alguma forma, lixo químico, né? De acordo com o produto que ela fabrica ali. E a Anvisa também usa essas questões da classificação do tamanho da empresa para ver aí o quanto aquela empresa pode ter de responsabilidades ambientais, tá bom? Então a gente tem aí isso também, tá? Então a Anvisa não vai muito atrás de impostos. Essa empresa tem que pagar tanto de imposto, não, isso e aquilo. A Anvisa também vai aí atrás da responsabilidade ambiental dessas empresas de acordo com o tamanho delas, beleza? Então vamos prosseguindo aqui. Tá, o IBGE, né? Todo mundo aí já ouviu falar do IBGE, né? Que faz aí vários tipos de classificações e medições todo ano, né? Ver quantas pessoas a gente tem no Brasil, quantas são isso, quantas são aquilo, quantas são empregadas, desempregadas e assim por diante. Tá? E o IBGE também vai atrás das empresas para saber essas questões, tá? Então, para o IBGE, para você ser classificado em uma dessas categorias aí, você tem que ter essas quantidades de funcionários, tá? Então, microempresa de 9 a 19 funcionários, tá bom? Empresa de pequeno porte, comércio, né? Aí é de 10 a 49, tá bom? Empresa de pequeno porte na indústria é de 20 a 99, tá? Empresa de médio porte no comércio é de 50 a 99 funcionários, tá? Na indústria de 100 a 499, grande porte no comércio é acima de 99 e de grande porte na indústria é acima de 499 funcionários. Tá? Então, quando você vê lá que uma pesquisa do IBGE apontou que existem tantas empresas de tal jeito assim no Brasil, tantas de um outro jeito e assim por diante, é baseado na quantidade de funcionários, tá bom? Ele vai aí atrás de quantos funcionários cada empresa tem para classificar elas, tá? Lembrando que indústria é toda empresa que fabrica algo, né? E comércio é toda empresa que vende algum produto ou serviço, tá? Então pode ser uma loja de sapato, né? Que vende ali um produto, pode ser uma escola como a Microlince que vende um serviço, tá bom? Então essa daí é a diferença, comércio, tá? E a indústria é toda aquela que fabrica algo, tá bom? Então estejam aí atentos a isso também, tá bom? Passando aqui, tá? A gente tem aí também a classificação pelo BNDES, tá bom? Mas que raios é o BNDES?
Bom, o BNDES, ele é um banco nacional, tá? Então, o Brasil, ele tem o próprio banco. Muita gente fala, o banco do governo é o Banco do Brasil. Sim, mas a gente também tem o BNDES, tá? Que ele é mais voltado aí para empresas, tá? O BNDES aí, inclusive, ele já fez empréstimo para outros países, tá? Então, a gente tem aí essa questão, países às vezes que não conseguem pagar as próprias contas ali, porque está devendo muito, o BNDES faz um empréstimo para eles e eles vão pagando também, tá bom? Então, o BNDES aí é um banco nacional também, tá? E aí ele classifica as empresas baseados aí no valor da receita bruta de cada empresa aí, tá? Então, microempresa, no máximo R$ 360.000 por ano, tá? Pequena empresa, ela tem que ganhar entre 360 mil e 4,8 milhões, média empresa de 4,8 milhões até 300 milhões e grande empresa acima de 300 milhões por ano. Tá? Então é assim que o BNDES classifica as empresas. Tá? Para que o BNDES vai classificar empresas? Né? Do que isso serve? Bom, ele é um banco. Né? Empresas pedem dinheiro aos bancos o tempo inteiro. Tá? Então ele tem que ter uma classificação para ele saber o quanto ele pode emprestar de dinheiro para uma empresa, qual a capacidade daquela empresa de pagar aquele empréstimo, né? Benefícios também, porque o BNDES faz empréstimo, faz financiamento, faz diversas coisas aí, tá? Inclusive o BNDES tem grandes benefícios aí de financiamento para empresas pequenas, tá, galerinha? Então vocês podem dar uma olhada aí também, tá bom? Então estejam aí sempre atentos, tá? Então é para isso, tá? Que serve uma classificação de uma empresa, tá? Para a gente poder aí tá vindo as questões do quanto aquela empresa ganha, quanto ela tem que pagar de imposto, certo? Que ramo que aquela empresa é, se é comércio, se é serviço, tá? Então a gente sempre tem que estar atento a isso, tá bom? Para que não falte nada, não seja feito nada errado, né? Não falte nada, para que a gente consiga aí dar andamento às empresas, tá bom? Então, se você aí às vezes tem o próprio comércio, né, quer sair da informalidade, você pode ir atrás do Sebrae, tá, galerinha? Quem quer abrir a própria empresa não tem nada ainda, quer aprender para poder abrir. Sebrae, tá, galerinha? O Sebrae, ele tem diversos cursos gratuitos para quem aí quer aprender sobre esse assunto, né? Eles ajudam também de diversas formas, com assessoria jurídica, mais algumas coisas, quem está aí no caminho de abrir a própria empresa, tá? E 90% das vezes o Sebrae faz tudo isso gratuitamente, tá? São alguns casos muito específicos que algo é cobrado, tá? Mas é 90% das vezes aí gratuitamente todo o serviço do Sebrae, tá? Então estejam aí buscando conhecimento, tá? No Sebrae, para que vocês consigam ter o melhor andamento da empresa que vocês já têm, ou ter aí o melhor conhecimento de como você vai poder abrir a sua própria empresa, tá? Como se encaixar em Simples Nacional e tudo mais aí, para que você consiga ter o sucesso aí esperado na sua empresa, tá bom? Então era só tudo isso, né, que eu tinha para falar por hoje, tá, galera? Então a gente aí encerra aqui, tá? Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.